Fala galera, e aí, tudo beleza com vocês? Como é que estamos? Vamos para mais uma aula. Hoje vai ser a aula de número 12. Número 12. É número 12? Deve ser número 12. A gente vai trabalhar com a construção do cilindro ainda, só que agora com 3 pontos de fuga. Para quem está acompanhando, vai pensar o seguinte, pô, mas o cilindro quando você desenha com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga e com 3, deve ser a mesma coisa, porque a forma é cilíndrica, né? A forma sempre é base circular superior, base circular inferior e o corpo que é o segmento entre essas duas, né? Esse arredondamento entre as duas. Só que quando você trabalha com 3 pontos de fuga, há uma pequena diferença comparada aos outros. Com o terceiro ponto de fuga, a forma ela se distorce em 3 dimensões, que seria largura, altura e profundidade, né? A altura entrou agora na distorção da proporção nessa representação. Então, vai ter uma leve diferença comparado a alguns outros trabalhos que a gente já fez, né? Lembrando que estamos trabalhando passo a passo, de maneira cuidadosa, assim, com bastante cuidado e tempo, né? Eu quero que vocês se dediquem a fazer isso com tempo, porque a ideia é que, uma vez isso estando bem estabelecido para vocês, que é essa ideia da construção dos sólidos, para associar a alguma coisa, vocês veem que eu não pego nem, assim, eu não pego referência para desenhar, eu estou usando o que eu tenho de cabeça, assim, do que eu já treinei, o que eu já vi por aí, e aí eu estou tentando associar a forma geométrica e representar. Mas é claro que quando a gente começar a fazer alguns desenhos, eu vou fazer alguns desenhos diferenciados, mais completos, com textura, sombra, eu posso até usar algumas referências, mas também posso não usar. O bom é que mesmo usando ou não usando, eu vou ter o domínio de conseguir manipular isso. Então, o processo de entender todas essas formas básicas, que são, já estamos acabando, né? Já estamos na quarta forma geométrica tridimensional, que seria o cilindro, só falta a esfera. Então, depois dessa aula daqui, a gente vai fazer 3 exercícios, já vamos entrar na esfera, e aí eu vou trabalhar com vocês a volumetria dessas peças, que é entender, pessoalmente, eu entendo como isso é importante, todo esse começo, e eu sei como as pessoas, às vezes, têm alunos assim, puxa, mas eu quero logo desenhar, eu quero... Mas calma, você pode desenhar, não tem problema nenhum, mas exercitar esse entendimento, né? Essas formas, isso é muito importante para quem quer realmente chegar a começar a construir, a criar de maneira fácil e conseguir manipular as formas, né? Então é isso, a representação sempre, né? Vamos lá. Começamos com um cubo e dentro dessa estrutura cúbica eu trabalho uma forma geométrica, né? Porque eu quero que vocês entendam que existem as vistas. E isso é importante para a gente vai começar a criar o desenho, né? Logo, logo a gente vai começar a criar algumas coisas. Então, entender a vista é importante. Entender que olhando de cima eu tenho uma vista superior, olhando de baixo eu tenho uma vista inferior, olhando de frente a vista frontal, a posterior e as laterais. E a partir disso daí estamos construindo, nesse caso agora, a representação do cilindro. Antes de começar o desenho aqui, ó, esse livro daqui, queria deixar aqui só uma dica para vocês, A Perspectiva na Arte, de José Maria Parramon. Esse aqui é a edição que ele tem aqui, ele já foi na verdade esse livro daqui, José Maria Parramon, cadê a edição? Bom, enfim, ele já está lá na frente, porque na verdade assim, ó, eu tenho esse daqui, pronto, vou mostrar o outro, esse daqui, que é Como Desenhar em Perspectiva, de José Maria Parramon também. Na verdade, são o mesmo livro, porém que esse daqui ele é bem mais antigo. Esse livro aqui eu consegui ele no Acebo, já tem muito tempo também. Ele é bem mais antigo. E esse daqui ele está atualizado. Provavelmente vocês vão encontrar ele aqui, ó, Desenhar e Pintar, da editora essa daqui. Editora Presença. Eu vou deixar na descrição, é melhor, vou deixar na descrição, tanto ele quanto esse. Tem outro dele também que eu acho bem interessante, de José Maria Parramon também. Não é que eu sou fã dele, eu sou também fã dele, ele tem muito livro bom. Mas esse daqui, Primeiros Passos em Desenho, ele é bem interessante, porque ele trabalha muito, ó, ele trabalha na construção em perspectiva, ele trabalha com volumetria, explicando um pouco a respeito de luz e sombra. Esse livro é muito bom também, ele fala sobre você começar a desenhar, tipo de graduação dos lápis para você conseguir as nuances de preto e branco. Esse livro é muito bom também.
Os primeiros passos em desenho artístico. Gosto dele também. Eu acho que vai ser mais fácil vocês encontrarem esse aqui, ó. Todo o material que eu estou trabalhando com vocês agora no início, eu adquiri muito a partir desse livro daqui. Tem algumas coisas que eu vou mostrar a vocês com o passar das aulas, até terminar esse módulo de desenho, de perspectiva artística, que são os cinco sólidos básicos. Tem um momento em que o livro de José Maria Parramon, ele não aprofunda muito, mas eu estudando o livro dele, eu consegui aprofundar na representação, no entendimento técnico, porém representado de maneira artística. Mas, assim, ele é muito bom. Ele funciona perfeito. Então, se vocês quiserem aí, é uma dica para vocês que estão trabalhando perspectiva artística. Ele é bem completo. Beleza? Vamos ao desenho? Até já. Então, pessoal, vamos lá, vamos ao desenho. A gente vai trabalhar a construção da forma cilíndrica, né? Mais uma vez. Esse é o terceiro passo e último dela. A gente treinar, né? Exercitar. Sempre levando em consideração que precisamos construir uma forma cúbica, porque a forma cúbica ela é a mais completa de todas. Você entendendo isso daqui, que existem as vistas, a gente consegue associar qualquer outra forma, né, associada a essa figura e, por consequência, tudo que você pensar em representar, você consegue associar a todas as formas, né? Mas vamos lá, eu tenho que trabalhar, então, primeiro um ponto de fuga. Vamos trabalhar com 3 pontos de fuga, né? Só retornando rapidinho. Perspectiva com ponto de fuga. Perspectiva é paralela. Perspectiva com 2 pontos de fuga. Perspectiva oblíqua. Perspectiva com 3 pontos de fuga. Perspectiva real. É chamada de perspectiva aérea, né? Mas eu considero como uma perspectiva real, porque todas as formas realmente contêm 3 distorções, 3 dimensões. Tudo tem altura, largura e profundidade. Então vamos lá. Eu vou começar com uma linha no nível do olhar. Vou imaginar ponto de fuga do lado direito, lá mais distante. Vou imaginar um ponto de fuga do lado esquerdo. E essa é a minha linha do nível do olhar. Quero começar com uma estrutura do cubo, para dentro dela fazer o cilindro, aqui entre o nível do olhar. Então, qual é o primeiro passo? Vou fazer um quadrado. A partir desse quadrado, eu tenho que achar o centro dele e uma linha que vai ser o eixo vertical, o eixo onde se encontra essa figura, para que eu coloque um terceiro ponto, que pode ser tanto para baixo quanto para cima, para distorcer essa forma de maneira correta, dentro do eixo da própria figura, para não ficar torta, né? Para não pegar, fazer a figura aqui, botar o ponto aqui embaixo e puxar ela para o lado, ela ficar né, com distorção. Então vamos lá, eu faço um ponto qualquer, começa com um ponto. Ligo esse ponto a um ponto de um lado, depois imagino ele indo para o ponto do outro lado, ponto de fuga do outro lado. Vou determinar uma distância, porque eu preciso representar um quadrado aqui dentro. Ligo esse ponto ao ponto de fuga de um lado. Determino a distância, ligo esse ponto ao ponto de fuga do outro lado. E com isso eu já tenho um quadrado. Este é o quadrado. Dentro desse quadrado é preciso o quê? Achar o centro dele. Olha aí. Faço uma perpendicular à linha do nível do olhar. Prolongo. Perpendicular, 90 graus. E aí eu vou imaginar que lá embaixo existe um ponto, né? Lá descendo existe um ponto nessa linha. E nesse ponto eu vou levar todas as peças para ele. Vou imaginar que todos esses vértices, né, vão estar indo em direção a esse ponto de fuga. E vou determinar a altura que eu quero dessa forma cúbica aqui. Eu quero que ela tenha esta altura aqui. Nessa primeira linha aqui que está descendo, vou continuar ela aqui. Eu quero que a altura seja esse ponto aqui. Ó. Ou seja, fazendo esse ponto aqui, provavelmente não é um cubo regular. Ele não tem todas as dimensões iguais. Aparentemente não. Mas pode ser. Talvez ele precisasse ficar um pouquinho menor aqui. Que ele está em distorção também para baixo. Mas tudo bem, não tem problema não. Vou pegar esse ponto aqui, ligo ele ao ponto de fuga da direita. Imagina ele indo para lá. Para o ponto de fuga da esquerda. E com isto, eu fecho aqui.
essa forma da estrutura cúbica com 3 pontos de fuga. Vou ligar esses 2 pontos aos pontos opostos, né? Ele está do lado esquerdo aqui, vou ligar para o lado direito. Do lado direito ali para o lado esquerdo. E eles provavelmente deveriam coincidir aqui. Eu não coincidiu não. Acho que essa linha aqui é um pouco mais... Bom, não coincidiu, mas vou fazer de conta que coincidiu. Ó. Vamos fazer de conta que eu estou acertando. Porque o mais importante é o entendimento. Tá, tem isso aqui. Essa forma está abaixo do nível do olhar. Ele tem que estar entre o nível do olhar. Então, eu vou imaginar esse eixo subindo. Também eu fiz ele bem baixo, né? Bem baixo. Eu vou subir ele só um pouco para não ficar tão... eu vou imaginar que essa linha aqui, ó, ela subiu, a distorção veio até aqui em cima. E quando chegou aqui em cima, o que acontece? Eu vou trabalhar outro ponto de fuga lá embaixo. E vou fazer de conta que essas linhas aqui estão indo em direção a esse ponto de fuga. Já estão fechando, né? Subiu aqui, estão fechando em direção a esse ponto de fuga. Vou determinar uma altura que eu quero nessa primeira aresta aqui. Ó. E na verdade, esse quadrado que eu fiz aqui foi um quadrado só para começar a trabalhar esse eixo. Não é isso? E aí eu trabalhei a forma. Mas ele não vai ser usado. Eu só vou trabalhar um círculo nessa face inferior e na face superior que eu vou encontrar aqui agora. Ó. Vou determinar uma altura. Ligo essa altura para os 2 pontos de fuga. Ponto de fuga do lado esquerdo, ponto de fuga do lado direito. Fechou aqui, ó. Ligo agora esses 2 outros pontos para os pontos de fuga opostos. Olha aí. Na verdade, seria mais embaixo. E aqui assim. Vou apagar aqui para ficar mais limpo esse desenho. Tá, eu tenho isso aqui, ó. Ele vai coincidir aqui atrás. Aqui eu vou... Pronto. E aí agora a forma será assim, ela terá uma curva, porque existe um eixo aqui, existe aquele entendimento que tudo que está para cima é uma distorção para cima, tudo que está para baixo é uma distorção para baixo. Então vou trabalhar aqui um círculo, ó. Ligo os vértices, acho o centro, ponto de fuga. Vou fazer de maneira bem automática aqui, viu gente? Eu expliquei bem isso aqui nas outras aulas, desde quando a gente começou a trabalhar o cone. E depois foi para o cilindro, então agora eu estou aqui meio que no automático, ó. Já não estou conversando muito. Divido em 3 partes. Aqui está bem alinhado ao nível. Imagina esse pedaço lá em cima, imagina ele aqui embaixo, aqui no outro. Com isso já tenho a representação de uma elipse. Vou fazer outra aqui embaixo também. Eu poderia fazer aqui também no meio, só para dividir no meio, mas não precisa não. Vou fazer ela aqui embaixo. Ligo os vértices. Acho o centro. Ponto de fuga, prolongo. Ponto de fuga aqui também. Prolongar. Dividiu aqui no meio. Aqui. E aqui. Divido em 3 partes. 1, 2, 3. Um pouquinho para fora. Ponto de fuga. Aqui. Ligo os pontos. Esse aqui atrás mesmo. Ficou maravilhoso, né? Vai ficar mais para cima. Mas é isso aí. A forma seria assim. Como aqui embaixo está mais distante do centro, está distorcendo mais, ó. Aqui embaixo eu já consigo perceber ele menor. É que nem a gente olhar. Aí aqui no caso ele iria descendo ó, com curva até chegar aqui. Por que acontece isso? Por causa da distorção da nossa visão. Se a gente parasse essa forma aqui no meio, não ia acontecer essa distorção, né? Que começa assim e depois ela vai fechando. Aparecendo um timbal, né?
aquele instrumento de percussão, vai ser isso aqui. Beleza? Esse está entre o nível do olhar. Trabalhar um aqui abaixo do nível do olhar e um acima. Na verdade, eu vou trocar porque o espaço está muito curto aqui. Vou pegar mais um papel aqui. Melhor. Trabalho os outros dois agora aqui livres. Melhor. Linha do nível do olhar. Ponto de fuga do lado direito. Ponto de fuga do lado esquerdo. Lá longe. A linha do nível do olhar. Quero trabalhar agora um aqui embaixo e um acima. Mesma coisa, ó. Vou fazer um ponto. Ligo esse ponto ao ponto de fuga. Imagina, né? Aqui também do lado de cá. Dou uma distância. Aqui também outra distância. Ligo ao ponto de fuga. Do outro lado também. Acho o centro desse quadrado. Faço uma perpendicular. No nível do olhar, desço. Consegui encontrar um ponto lá embaixo. Ligo todas essas laterais em direção a esse ponto. Pego essa primeira linha aqui, determino a distância. Ligo ao ponto de fuga mais uma vez. Ponto de fuga do lado esquerdo. Com isso aí. Ponto de fuga também aqui. Também. E com isso eu tenho a construção exata desta forma cúbica aqui. E aqui que eu faço? Ligo os vértices. Não vou subir porque ela vai estar toda abaixo do olhar. Ligo os vértices, ponto de fuga, prolongo. Achei aqui o meio, meio, também ponto de fuga do outro lado. Prolongo. Meio, meio. Divido em 3 partes, levando em consideração a distorção em profundidade. Projeto esse ponto aqui na frente, ligando o ponto de fuga. Projeto agora os dois lá atrás, ligando o ponto de fuga. Para ligar agora esses pontos. Pronto. Círculo da face inferior. Círculo da face superior, a mesma coisa. Ligo os vértices no centro. Ponto de fuga, prolongo para tocar aqui. Ponto de fuga, prolongo ele. Tocou aqui, dividiu aqui no meio. Dividiu aqui no meio aqui. Divido em 3 partes a metade de uma diagonal essa, né? Dessa, já expliquei nas aulas anteriores. Ponto de fuga, prolongo. Ponto de fuga. Ponto de fuga. Vai ligar agora esses pontos. Aqui, como ele está abaixo do nível do olhar, eu tenho certeza que toda a face superior dele fica totalmente representada para mim. Já a face inferior não, ó, eu pego o extremo aqui embaixo, conecto eles. E aí o que está para trás desse extremo aqui, ó, subindo aqui, está escondido, está aqui embaixo, está visível para mim. Então essa seria a representação do cilindro com 3 pontos de fuga abaixo do nível do olhar. Vou trabalhar agora um aqui em cima, o mesmo procedimento. Vou fazer um ponto aqui qualquer, ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da direita, dou uma distância, outra distância, ponto de fuga do outro lado. Acho que na verdade deveria estar um pouco mais para cá, né? Esse aqui é subir. Ficar um pouco mais para cá. Pronto, achei esse ponto. Acho o centro. Ligando os vértices. Centro. Perpendicular ao nível do olhar. Ó, tem que ser um ângulo de 90 graus aqui. Imaginando isso aqui. Ó. Sobe uma linha que é o eixo. Imagina o ponto lá em cima. Todos os vértices vão estar sendo conectados a esse ponto lá em cima. Todos. É como se eles fossem fechando para essa direção.
Vou determinar a distância. Qual a distância que eu quero que fique a altura desse cilindro, que no caso está conectado ao cubo? Eu quero que seja aqui. Pronto. Pego esse ponto, ligo ao ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da direita. Fechar aqui. Aqui também. Aqui também é preenchido. Aqui atrás não é não. Quando eu fizer essas linhas aqui, essa e essa aqui, não são preenchidos. Até coincidiu. Coincidência. Que bom. Acertou. Quero representar o cilindro. Face superior circular, face inferior circular. Vamos lá, quadrado aqui em cima. Acho o círculo inserido nesse quadrado. Ligo as diagonais opostas, centro, ponto de fuga do lado esquerdo, prolongo, dividir aqui o meio, dividir aqui o meio. Ponto de fuga do lado direito, prolongo, metade aqui, metade aqui. Pego uma metade de diagonal dessa, qualquer uma, divido em 3 partes. 1, 2, 3. Para dividir em 3 aqui, jogo um pouquinho para fora. Pego esse ponto aqui, ó, ponto de fuga, prolongo. Um ponto aqui, ligo o ponto de fuga do outro lado aqui, ó. Prolongo, tocou aqui e aqui também. Pronto. Só ligar esses pontos. Pronto. E aí, conectando esses pontos de uma maneira curva, eu vou ter a representação do primeiro círculo. Já sei que esse pedaço aqui atrás, ó, ele não é visível para mim. Porque vai ter o corpo do cilindro aqui. Ele vai correr para onde? Não sei. Eu tenho que fazer o círculo lá embaixo. Mas já sei que aqui atrás, ó, tudo isso aqui atrás, eu já sei que é pontilhado. Até onde exatamente eu vou saber quando eu... Vamos lá, ligar aqui, centro, ponto de fuga, dividir aqui no meio, do outro lado ponto de fuga, dividir aqui no meio e aqui no meio. Tá igualzinho a minha cara aqui. Agora eu acho que eu acertei, pronto. Divido em 3 partes, aqui também, jogo um pouquinho para fora, pego esse ponto, projeto aqui, projeto os dois lá atrás, ligando o ponto de fuga. E com isso eu já posso conectar os pontos. Pronto. Como eu estou olhando essa parte aqui de baixo para cima, eu consigo visualizar toda a face inferior. Eu vou imaginar aqui a conexão disso aqui. O máximo e o extremo com esse aqui. O extremo da curva superior com o extremo da curva inferior. E com isso nós temos a representação de mais um cilindro. Tudo beleza, galera? Então pronto, olha aí, ó, mais uma vez. Aqui, ó. Perspectiva na arte, muito bom. O livro de José Maria Parham. Ele é bem técnico, mas assim, é de maneira artística. Ele é muito técnico, na verdade, né? Mas é de maneira artística. Aí, ó, ele trabalhando justamente essa ideia da divisão do quadrado, né? Pra gente encontrar Olha, é muito bom isso aqui, galera. É muito bom. É muito bom isso aqui. Vou chegar a fazer umas coisas legais ainda. Tem coisa boa pra fazer. Aqui o mais antigo. E a mesma coisa, esse aqui só mudou o conteúdo. É o mesmo livro, porém revisado. É o mesmo livro. José Maria Parramon, Como Desenhar em Perspectiva, e esse daqui é o Primeiros Passos em Desenho Artístico. Esse livro também é muito legal, que ele explica como usar lápis, como conseguir as graduações, fala de luz e sombra, tipo de lápis, efeitos que você pode fazer. Eu vou falar isso tudo para vocês também. Todo o ensinamento que eu adquiri ao longo do tempo, estudando com uma galera que é muito, muito fera. José Maria Parramon é só um dos autores e artistas que eu gosto e considero muito. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez aí pela atenção. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijão para todos. Até mais.